Tite abre o jogo sobre momento de Alan no Flamengo. Empresário de Igor Coronado se irrita com perguntas de torcedores do Corinthians sobre o Flamengo e Matheus Cunha revela pedido especial a Tite no começo da temporada do Flamengo. Se é torcedor raiz, já se inscreve no canal, ative as notificações e deixe nos comentários de qual estado você nos assiste. Vamos à notícia. Matheus Cunha pediu para integrar Sub-20 na disputa do Carioca durante pré-temporada do time principal nos Estados Unidos. O elenco do Flamengo realizou pré-temporada nos Estados Unidos do dia 19 de janeiro até o dia 30, quando retornou ao Brasil. Contudo, Matheus Cunha pediu para seguir à disposição do time alternativo que representou o mais querido no Campeonato Carioca durante o período citado. Na zona mista após o jogo contra o Volta Redonda, Matheus Cunha revelou o motivo de ter feito a solicitação especial: "Pedi para ficar e jogar com a equipe Sub-20 para ganhar ritmo de jogo e isso me ajudar a competir pela posição com o Rossi. Fiz boas partidas e acredito que estou na briga pela posição", disse. Enquanto o time principal fez 2 amistosos durante a pré-temporada nos Estados Unidos, o time alternativo representou o Flamengo no Carioca. Com Matheus Cunha entre os titulares, o rubro-negro empatou em 1-1 com o Nova Iguaçu e no 0-0 com a Portuguesa. Em suma, Matheus Cunha segue no banco de reservas do elenco principal. Isso porque Tite tem apostado em Agustin Rossi como titular da posição. Apesar disso, o camisa 25 esteve entre os 11 inicias do Flamengo no último sábado, quando o mais querido goleou o Volta Redonda por 3-0, com time misto. Com Matheus Cunha em campo, o Flamengo foi vazado apenas uma vez em 3 jogos disputados. Por outro lado, quando teve Rossi entre os titulares, o rubro-negro não foi vazado nem uma vez considerando os jogos oficiais. Não conformado, Matheus Cunha segue brigando pela vaga de titular com Agustin Rossi, iniciativa que faz tanto o mais querido quanto o torcedor feliz. É disso que o elenco precisa: uma disputa saudável. Alan foi titular no jogo do Flamengo contra o Volta Redonda. No último sábado, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-0, em partida atrasada pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Após o embate, em entrevista coletiva, Tite abriu o jogo sobre o momento de Alan vestindo o manto sagrado. O Alan está retomando. Ele ficou 3 meses na reta final do ano passado. Ele está retomando o melhor nível. Por mais treinamentos que faça, o ritmo de jogo quando fica muito tempo fora. É um jogador muito concentrado, com muita qualidade, disse Tite antes de completar. O campo e a bola vão falar. Tal qual eu fiz como Vitor Hugo. Daqui a pouco eles podem estar com um bom desempenho. Com a bola, tudo é possível. Desde que a gente tenha condição de oportunizar, finalizou o técnico do Flamengo. Antes de mais nada, até o momento, Alan entrou em campo pelo Flamengo em 3 jogos oficiais na temporada 2024. Isso porque, além de ter sido titular contra o Volta Redonda, o jogador participou dos embates diante do Audax e do Sampaio Corrêa. Em suma, Alan sofreu uma grave lesão quando a temporada 2023 caminhava para o fim. Dessa forma, em outubro do ano passado, o atleta passou por cirurgia para retirar uma calcificação óssea no tornozelo direito. Corinthians está perto de fechar a contratação de Igor Coronado, livre no mercado. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, afirmou categoricamente que a chance de contratar Igor Coronado é 0. No entanto, os torcedores do Corinthians estão com medo de o Mengão acertar com o jogador, que está livre no mercado após rescisão com o Al Ittihad, clube saudita. Ao ser questionado sobre a possibilidade de o meia atuar no mais querido, o empresário do atleta, Rafael Brandino, bateu boca com fãs do time paulista. "Mais uma vez o Flamengo vai furar nosso olho", disse um torcedor. "Se não fechar com o Corinthians, o bagulho vai ficar ruim para o seu lado", pontuou o outro torcedor. "Calma. Vou te passar meu endereço e meu telefone. Vou ficar esperando o seu contato. Deus abençoe sua vida. Negociações em andamento", ironizou o empresário. No último sábado, após a vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda, o auxiliar de Tite, Matheus Bach, confirmou que conversou com Igor Coronado. Por outro lado, o vice-presidente de futebol do Mengão, Marcos Braz, garantiu que não existe a menor possibilidade. "A gente tem noção que as datas FIFA podem machucar a equipe. Nesse cenário, eu tive um contato com ele, Igor Coronado, para saber a ideia dele, como estava a situação, depois tudo foi conversado com a direção", disse Bach, em entrevista coletiva no Maracanã, após Flamengo 3-0 sobre o Volta Redonda. Porém, o filho de Tite recebeu resposta de Marcos Braz. 0, não tem nenhuma negociação com Igor Coronado. Até em respeito ao jogador, não é que seja chance 0.
O que eu falei é que não tem nenhuma negociação em curso. Porque falar em chance zero é desrespeito com o jogador. Então, assim, eu estou falando que não tem nada em curso com esse jogador e nem nunca se iniciou, ressaltou Marcos Braz. Como ressaltou Matheus Bach, o Flamengo deve ter sérios problemas com as convocações das seleções. No meio-campo, por exemplo, Eric Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz são nomes certos em Chile e Uruguai, respectivamente. Além disso, Gerson agrada o novo comandante do Brasil, Dorival Júnior, e também pode ser lembrado. Dessa forma, a comissão técnica entende que é preciso novos reforços para a posição. Por outro lado, também em entrevista no sábado, Marcos Braz garantiu que a prioridade no mercado é outra. Sem citar a posição, o dirigente deu a entender que é a zaga, afinal, o Cartola deu detalhes das negociações com Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Atualmente, após as saídas de Rodrigo Caio e Pablo, o Mengão conta com poucos atletas no setor: Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz e Cleiton. Se curtiu o conteúdo, já deixa aquele like e não esquece de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima atualização.